A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus por esse tempo, glória a Deus por esse culto. Eu gostaria de convidá-los a orar junto comigo, para que nós possamos ouvir o que Deus tem para falar hoje conosco, e que o Espírito Santo, Ele tenha liberdade para falar aos nossos corações nessa noite, amém? Então eu gostaria de te convidar, aí onde você está, abaixar sua cabeça e consagrar a Deus esse momento comigo, amém? Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, agradecemos pela tua graça, pelo seu amor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, nós te louvamos por esse culto, porque o Senhor preparou todas essas coisas, o Senhor tem preparado todas as ferramentas para que nós possamos continuar te adorando. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha falar no nosso coração nessa noite, que o Senhor venha falar grandemente. Revela-nos, Senhor, a tua palavra, revela-nos a tua vontade, prepara o nosso coração para receber a tua verdade. Senhor, fala conosco, fala o que o Senhor quer para nós, o que o Senhor tem preparado para nós. Prepara, Senhor, adestra as nossas mãos, Senhor, para a batalha. Que a tua palavra, Senhor, forte e viva, venha direto às nossas vidas nessa noite. Ensina-nos e, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra venha trazer frutos, assim como ela mesmo promete, que nunca e jamais volta vazia. Que seja assim, Senhor, na vida de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo essa mensagem nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre na verdade, várias dificuldades que nós passamos, podemos passar, muitas lutas que nós passamos, tribulações, e muitas dessas coisas Deus já tinha nos avisado, o próprio Jesus já tinha nos avisado que haveria de acontecer. Os nossos tempos não estão fáceis, esse período em que nós vivemos, há muitas coisas acontecendo, como foi também em tempos atrás. E o que hoje eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte: até que ponto você realmente está preparado para suportar o que pode vir? Porque muitas coisas podem acontecer, não é verdade? Quem imaginaria que antes do ocorrido, quem imaginaria passar por uma situação como nós estamos passando agora? Eu acho que só mesmo os cineastas, as pessoas de Hollywood que imaginam aqueles vídeos, aqueles filmes, só eles, viu? Porque na realidade eu acredito que nunca pensamos. Eu propriamente nunca imaginei viver uma situação que nós estamos vivendo. Mas a questão é, até que ponto você está preparado para suportar, seja qual for a situação que há de vir? Porque nós não conhecemos todas as coisas. E nós temos que nos policiar e meditar e pensar se nós estamos preparados para o que pode vir, para o que pode aparecer, Mas eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus, e aí nós vamos começar nossa meditação, Eu vou ler com vocês na versão Nova Almeida atualizada. Aí quem quiser acompanhar nessa versão, abre aí e vamos ler, tá bom? Então nós vamos ler no versículo 24 de Mateus, a partir do versículo 1. Nesse ponto, Jesus ele está ali saindo do templo e ele conversa ali com os discípulos que estavam junto com ele. Aliás, os discípulos o procuram, e falam das construções, mostram as construções, e aí o discurso de Jesus se inicia. Depois eles indagam Jesus sobre as coisas que haveria de acontecer, e ele discorre sobre as coisas, os sinais da sua vinda, que antecederiam a sua vinda.
E é esse texto que nós vamos ler, tá? Nós sabemos que Jesus ainda não voltou, não é isso? Mas como esses sinais, esses acontecimentos ainda estão acontecendo, ainda estão ocorrendo, vamos ler esse texto a todo tempo meditando e pensando se esses acontecimentos estão longe ou distantes, tá bom? Se são coisas que nós nunca vemos, se são coisas difíceis, vamos ler com essa linha de pensamento, tá bom? Então vamos lá. Em Mateus 24, no versículo 1, diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinais haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Tenha cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por muito se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então olha só, até aqui eram os sinais, né? Porque os discípulos perguntaram para Jesus, né? Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda. Então Jesus, ele vem discorrendo ali, ele fala assim: olha, vocês vão ouvir sobre guerras e rumores de guerras, eles vão te perseguir, eles vão matar vocês, mas ainda não é o fim. Esse é um dos pontos principais aqui hoje, ainda não é o fim. Então, às vezes a gente pensa, nós podemos cair no erro de pensar o seguinte: o sofrimento, a tribulação, a época da grande tribulação vai vir, e nessa época as pessoas que estarão aqui vão sofrer muito. Mas não é somente lá, não é somente lá. A palavra de Deus fala, Jesus nos alertou que durante o percurso isso vai acontecer, e esses sinais ocorreriam. E eu falei, vamos ler, já tentando meditar, se são eventos que nós reconhecemos, e são eventos que nós reconhecemos. Nós vemos guerras, nós temos na história aí muitas guerras, países, nação se levantando contra nação, não é? Perseguições, pessoas morrendo, sendo mortas, assassinadas. E aí nós nos colocamos nessa posição como cristãos, né? E como cristãos, contra os cristãos, o mundo tem se levantado. Então nós precisamos estar firmes, nós precisamos ter uma postura firmes com Deus, firmes com Jesus, e uma postura firme no sentido de ter certeza do que nós somos, do que nós queremos e em quem nós cremos.
Porque as situações difíceis, as tribulações, as perseguições já estão ocorrendo. Não é depois que apareceram, depois do fim. É antes do fim que esses sinais vão acontecer e acontecem, né? Depois da morte de Jesus, aliás, até mesmo antes da morte de Jesus, teve uma ocasião em que ali próximo, após a ceia, quando eles saíram da ceia, Jesus começou a falar com os discípulos, falar que ele ia ser retirado e que ele haveria de ser uma pedra de tropeço para eles. E aí Pedro se levantou e falou assim: não, mesmo que o Senhor seja pedra de tropeço, eu nunca vou te deixar, né? E aí Jesus fala para ele ali: olha, não, se você, antes que o galo cante, você ainda me negará 3 vezes. E Pedro falou: não, com certeza não, Senhor. Mas depois que prenderam a Jesus, e aí Pedro estava por ali assistindo tudo que estava acontecendo com ele, Pedro ficou provavelmente atemorizado, né? Com medo da situação toda. E ele começou ali, quando ele foi indagado a primeira vez, ele falou: não, eu não conheço esse homem. Quando ele foi indagado pela segunda vez, ele murmurou e falou: não, eu não conheço. Praguejou: e eu não conheço esse homem. Pela terceira vez, quando ele foi questionado, ele falou: eu não conheço esse homem. Então 3 vezes ele negou Jesus ali, né? Diante da dificuldade. Um homem que andou com Jesus. Ele andou com Jesus, conheceu a Jesus de perto. Ele viu os milagres de Jesus, mas ele deu uma tropeçada, uma fraquejada ali diante das dificuldades. Nós não andamos como ele lá junto com Jesus ao ponto de vê-lo face a face, de tocar em Jesus. Mas nós temos a oportunidade de andar com ele dia a dia, com o Espírito Santo junto conosco, de face a face falar com Deus. Nós temos que ter esse contato, nós precisamos manter esse contato diário para evitar que tropeçamos. Quando ele ouviu o galo cantar, aí ele caiu em si e ficou muito chateado. A palavra fala que ele sentiu amargamente, né? Então assim, nós não estamos, o que eu quero trazer com isso é que nós não estamos livres diante da adversidade de cometer um engano desse tipo de tropeço. Por isso é que o Senhor fala essa noite que nós temos que ficar firmes. Nós temos que manter a intimidade com Ele. Nós temos que lutar para conhecer a Sua palavra dia a dia, entender a verdade de Deus. Isso tem que cair no nosso coração de uma tal forma que nós vamos ser fortalecidos e teremos força para passar por cima do que quer que venha contra nós. Depois, mais à frente, depois do Pentecoste, quando Pedro é batizado pelo Espírito Santo, ele fica tomado de ousadia no Espírito, no poder do Espírito, e ele vai à frente de mais de 3.000 pessoas, eu não sei o número correto, mas ele prega e cerca de 3.000 são as pessoas que se convertem. Então eu creio que ele falou para um número muito maior de pessoas, né? As coisas mudaram na vida dele quando ele conheceu a Jesus verdadeiramente. Mas a perseguição da igreja não parou aí nesse ponto. Esse é só um exemplo. Quando Jesus morre, ressuscita e é ascendido aos céus, a perseguição da igreja só continuou. Depois, no Império Romano, na primeira igreja, na igreja primitiva, a perseguição aos cristãos aumentou muito. Naquela época, cerca de 6.000 cristãos foram mortos ali, naquelas arenas. Agora, o número de cristãos abaixou? Não, o número de cristãos aumentou, a igreja aumentou. Mas eles sofreram perseguição até a morte. Muitos renegaram a Jesus, voltaram na fé.
porque não suportaram ficar firmes e suportar a própria morte, né? Nesses últimos tempos já agora, nós vimos na Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, né? Na Segunda Guerra Mundial aconteceu uma coisa horrível, que é difícil de assistir quando nós vemos documentários, quando nós conversamos ou ouvimos as histórias de pessoas que viveram naquela época, que passaram, que foi a época do Holocausto, né? O genocídio dos judeus ali pelos nazistas. Aquilo também foi uma perseguição do povo de Deus. Foi a perseguição do povo de Deus, todo o povo de Deus ali, o diabo queria aniquilar mesmo as pessoas, né? Além disso, a gente vamos vindo para a nossa época e as perseguições continuam. Nós vivemos num país em que nós temos a liberdade de cultuar o nosso Senhor. E eu digo uma coisa, no momento nós temos essa liberdade, mas quem pode nos afirmar que nós vamos continuar tendo? Quantos países que não têm essa liberdade, as pessoas não têm essa liberdade de cultuar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de entoar cânticos ao Senhor? Porque se alguém ouvir você cantando um hino, você vai saber que você é cristão? Quantos países nós, cristãos, não somos perseguidos, nós não estamos lá, mas nossos irmãos estão lá sofrendo isso? No site do Portas Abertas, a missão Portas Abertas, tem uma informação lá de 2020. Na verdade, foi essa estatística foi colocada no início de 2020. Eu acredito que será feita uma nova pesquisa agora, início de 2021, mas no início de 2020, falando do ano de 2019, que em 2019, cerca de 3 mil pessoas cristãos foram mortos por sua fé, simplesmente por serem cristãos, por crerem em Deus, por crerem em Jesus, simplesmente por causa disso. 700 igrejas foram fechadas e cerca de 260 milhões de cristãos sofreram perseguição severa. Então, se você achou que 3 mil mortos é pouco, 260 milhões de cristãos sofrendo perseguição severa, coisa séria, perseguição de morte contra a família. Então, às vezes pode ser que nós parecer até que nós estamos fora dessa realidade, porque nós moramos no Brasil, um país abençoado por Deus. Mas não vamos nos deixar enganar, porque a qualquer momento a coisa pode mudar para nós. Em qualquer situação, eu não desejo isso, irmãos. Mas Jesus nos avisou que nós temos que estar preparados. E a questão é se nós estamos preparados. Se isso acontecer conosco, ou qualquer tipo de perseguição acontecer conosco por conta do nome de Jesus, nós estamos preparados para ficar firmes em Jesus, firmes com Jesus, ou nós vamos abrir mão diante do medo, diante da situação que está vindo ao nosso encontro? Nós não podemos abrir mão da fé, nós não podemos abrir mão de Jesus, nós não podemos voltar atrás. Nós temos que ficar firmes, nós temos que nos manter firmes. Esses dias eu estava conversando com um irmão, o Wagner, né? Nós estávamos conversando um dia, passamos lá, eu acredito que foi antes do Natal, conversamos um pouquinho ali, ele, a Adriana, a Carla e eu. E num dado momento o Wagninho conversando, falou até que estava conversando com esses pontos ali com o filho dele, né? E realmente, isso nós temos que passar para os nossos filhos. Olha, diante de uma situação como essa, como que você vai se portar? Hein, Wagninho, lembra daquele dia? Nós conversamos com as nossas meninas aqui também.
Nós sentamos na mesa, conversamos com elas e falamos assim, olha, se acontecer o pior, se um dia acontecer de alguém chegar e falar assim, olha, se você negar a Cristo, ou você nega Cristo, ou você vai morrer. Ou você nega Cristo, ou eu vou matar o seu pai ou a sua mãe. O que você vai fazer? Então esse tipo de situação, esse tipo de orientação, isso tem que ser falado com os nossos filhos, porque é isso que Cristo nos mostrou, é isso que Cristo tem falado conosco, é isso que a palavra tem falado, estejam preparados, porque haverá guerra, haverá perseguição, né? Vocês sofrerão perseguição até a morte. É uma realidade na vida de todos? Não será uma realidade na vida de todos, mas nós estamos preparados para aquilo que há de vir, para seja lá o que for. Então essa é a questão, nós temos que estar preparados. E como nós vamos estar preparados? Com a palavra de Deus, não há outro jeito, não há outro meio. Lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, orando, jejuando, tá? Nós temos que orar e jejuar para estar firmes, para estar fortes, ter um espírito forte, mais forte do que a carne, do que as vontades da carne, para que nós possamos passar por cima de seja lá qual for a dificuldade, que as nossas famílias estejam prontas, que as nossas famílias estejam orientadas, sejam orientadas por nós. Na parábola das virgens, esses dias também, nós já falamos sobre ela, né? Outros pregadores falaram, eu me recordo que o próprio Vagninho falou, a pastora Carla também falou, e eu vou falar mais um pouquinho também, vou compartilhar com os irmãos. E no capítulo 25 de Mateus, no versículo 1, está escrito assim, a partir do 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram o óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Então olha só, algumas coisas eu quero ver com vocês aqui rapidamente. Primeira coisa, todas adormeceram. Todas adormeceram. Todas dormiram. Mas algumas estavam preparadas. Né? E todas quem? A palavra fala que todas as virgens, todas aquelas que eram honradas. Então, em primeiro lugar, olha só, eram 10, e todas as 10 eram pessoas honradas, eram pessoas de quem não tinha o que se falar, pessoas que estavam na casa dos seus pais. Tá? Todas elas pegaram as suas lamparinas, então todas estavam ali com a sua ferramenta na mão, todas estavam preparadas com as suas ferramentas. E uma outra coisa, todas saíram para encontrar Jesus, todas estavam buscando Jesus, elas não estavam lá esperando, elas não estavam paradas. Então todas, olha, elas eram pessoas honradas, pessoas que tinham as ferramentas na mão, todas saíram para buscar Jesus e foram atrás de Jesus. A diferença é que 5 delas, a metade era prudente e a metade imprudente. Imprudente por quê? Porque não estavam totalmente preparadas. Elas não estavam totalmente preparadas. Por que elas não estavam preparadas? Porque a palavra fala que a hora, o dia, a hora, só quem sabe é Deus. Só quem sabe é o Pai que está nos céus. Então nós temos que estar preparados para todo momento, para todo tempo, por quanto tempo for necessário. Nós não podemos nos preparar para viver uma semana, um mês, aí se Jesus não voltar, não voltou, eu vou deixando, vou parando, vou desanimando, e aí vou deixando para lá e vou voltando à minha vida normal. Não, nós não podemos, não. Não há volta, não há volta. Não há meio termo, porque com Deus é o sim, sim, o não, não.
E se ficar no meio do caminho, ele fala que ele vai colocar para fora. Então nós não temos o meio do caminho e nós não podemos voltar atrás. Nós temos que estar preparados e seguir adiante. E seguir em comunhão com o Senhor, comunhão com o Espírito de Deus. Ser fortalecidos na palavra de Deus. Nesse período que nós temos vivido agora, dessa pandemia, olha, quem poderia dizer uma coisa dessa? E nesse período que nós não podemos estar juntos, cultuando juntos, vamos falar aqui entre nós, quantas pessoas, quantos de nós não fraquejamos? Quantos de nós não desanimamos, não deixamos de assistir os cultos? Porque antes nós estávamos todos juntos, mas diante da situação agora, não, é diferente. Não é a mesma coisa, não dá muita nem vontade de assistir. Não acompanha com a mesma firmeza. Para alguns foram fortalecidos nesse período. Se fortaleceram em oração. É verdade. Alguns se fortaleceram nesse tempo, mas quantos não se perderam nesse tempo? Já que não tem ninguém aqui me puxando, me empurrando, é mais difícil. Não estão me buscando para ir na igreja. Não tem culto, né? A igreja não acompanha online. Não acompanha de outra maneira. Irmão, você não pode ficar dependente dos outros. Dependente se haverá um culto presencial ou não. Você tem que se apegar. Nós precisamos nos apegar ao Senhor. Nós precisamos entender que isso é uma necessidade para a nossa vida eterna. Não é só agora, não. E o tempo, só Deus é quem sabe. Só Deus sabe quanto tempo nós temos aqui ainda, cada um de nós. O importante é como nós vamos viver esse tempo. Nós temos que utilizar esse período que Deus nos deu aqui para nos preparar. Nos preparar para quando nós formos viver com Ele. E esse dia chegará. Esse dia há de chegar para cada um de nós. Glória a Deus por isso. Mas ainda que nós soframos perseguições, ainda que passemos por momentos difíceis, que nós tenhamos a certeza de que Deus está conosco. E que nós não vamos voltar atrás. Vamos ficar firmes. Se você em algum momento sentiu dificuldade, se sentiu desanimado, fica firme, meu irmão. Fica firme, volta atrás, se arrepende, faz como Pedro fez. Se arrependeu-se amargamente naquele dia, quando ele percebeu que ele voltou atrás. E ele nunca mais voltou atrás da mesma maneira. A palavra nos afirma isso. O Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo está com você a partir do momento que você recebe Jesus como Salvador. Mas o nosso Espírito precisa ser fortalecido. O nosso Espírito precisa estar forte. Nós temos que manter o nosso Espírito alimentado pela palavra, fortalecido pela palavra, pela oração, pela comunhão com Deus. E a carne enfraquecida, para que nós consigamos seguir fazendo a vontade de Deus e renegando as vontades do diabo. E então nós temos certeza de que Deus está conosco a cada momento, porque nós obedecemos a sua palavra, porque Ele está conosco. Mas se nós não nos mantivermos diante dEle, obedecendo a sua palavra, Ele não tem compromisso conosco. Então, vamos nos manter firmes. Essa palavra de hoje é uma palavra de alerta, é uma palavra de exortação. Acorda, desperta tu que dormes, porque o Senhor está à porta, o Senhor está voltando, né? O Senhor está chegando já, o seu reino será estabelecido. Mas as perseguições, Jesus nos avisou que nós sofreríamos essas perseguições antes do fim. Irmãos, vamos nos fortalecer, vamos manter a nossa vida firme com o Espírito, firme com Jesus, firme com Deus.
E vamos manter as nossas famílias fortalecidas no amor de Deus. Amém? Vamos orar, meus irmãos, que Jesus, Ele fortaleça os nossos espíritos, que Jesus, Ele nos dê a sua graça, o seu amor e a sua paz. Amém? Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, agradecemos por essa palavra. Eu te peço, Deus, que o Senhor realmente continue trabalhando no coração dos meus irmãos. Não os deixe esquecer dessa palavra, mas antes que ela entre no coração de cada um, revela-te a cada um, Senhor. Eu sei que cada pessoa, cada um de nós tem uma dificuldade diferente, mas que o Senhor possa, em meio às dificuldades, fortalecer a vida de cada irmão que está nos acompanhando agora e derramar a sua graça sobre eles. Abençoa o Senhor nesse momento a cada um, para que as pessoas consigam, que cada irmão consiga ser fortalecido no Senhor. E eu declaro uma bênção também sobre aqueles que têm ouvido a palavra e desejam te receber como Senhor e Salvador. E aqueles que desejam o receber assim, Senhor, que declarem comigo agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor entre no coração de cada um. Diga assim, meu irmão, aquele que deseja receber o Senhor Jesus como Salvador e ter a vida transformada nesse momento, repita comigo essa oração agora. Senhor, entra no meu coração. Livra, Senhor, livra-me de todo mal, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor morreu por mim na cruz. Então eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu não deixarei de seguir a cada dia da minha vida. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, abençoe essas vidas. Abençoe aqueles que acabaram de recebê-lo como Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, e abençoe a cada um de nós também que estamos contigo, Senhor, a cada dia. Fortalece-nos no seu amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Glória a Deus, irmãos, fique firme no Senhor e até o nosso próximo encontro. Shalom!